Esta aula é para falar do intervalo intrajornada. Primeiro vamos diferenciar o que seria intrajornada e interjornada. Quando se trata de intervalo intrajornada, é aquele que ocorre dentro da jornada de trabalho, que pode ser, por exemplo, de 15 minutos de descanso, quando a jornada ultrapassar 4 horas. E desde que não exceda de 6 horas. Exemplo, intervalo de lanche. Se a jornada exceder de 6 horas, será de no mínimo 1 hora, não podendo exceder de 2 horas. Exemplo, hora de almoço, está lá no artigo 71. Quando falamos de intervalo interjornada, ocorre do mínimo de período de uma jornada até outra, de um dia até o outro. Então, entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas. É o intervalo interjornada. Se eu parei de trabalhar hoje às 21 horas, eu só posso começar a trabalhar amanhã a partir das 8 horas, porque eu terei um intervalo de 11 horas. Se eu retornar às 7 horas da manhã, aí eu vou fazer jus a 1 hora extra em face do desrespeito ao intervalo interjornada. Agora, outras categorias cujo intervalo interjornada é diferente, e é bom você saber, é a telefonista. A telefonista é 17 horas de intervalo e não 11. Operadores cinematográficos é 12 horas e não 11. O cabineiro ferroviário são de 14 horas e não 11. O jornalista é de 10 horas e não 11. Nesta aula nós iremos tratar do intervalo intrajornada. Já mencionamos que quem trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo intrajornada. De 4 horas a 6 tem 15 minutos de intervalo. A alteração que ocorreu com a reforma trabalhista está relacionada ao intervalo de no mínimo 1 hora que não foi concedido integralmente. Antes da reforma, caso isso ocorresse, o empregador deveria pagar 1 hora extra pelo desrespeito. Isto é, o empregado tinha direito a 1 hora de intervalo para o almoço, mas ele usufruiu de apenas 50 minutos. A consequência disso era que o empregador tinha que pagar 1 hora extra. Quer dizer, a hora cheia. Com a reforma trabalhista, o parágrafo 4º do artigo 71, ele vai dispor que a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados tanto urbanos quanto os rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido com acréscimo de 50%. Atenção, a natureza é indenizatória e não natureza salarial. Nesse exemplo, se o empregado gozou apenas de 50 minutos, ele não fará mais jus a 1 hora extra, e sim a 10 minutos com acréscimo de 50%, que foi o tempo suprimido. Uma pergunta que pode cair em prova seria o seguinte: o intervalo intrajornada pode ser reduzido ou fracionado? O artigo 611-A da CLT, lá no inciso 3, ele autoriza a convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho tratar sobre esse assunto que é o intervalo intrajornada. É lógico que respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, com essa alteração, nós vamos perceber que o intervalo intrajornada poderá sofrer redução desde que seja estipulado em negociação coletiva e seria num prazo mínimo de 30 minutos. Essa redução, ela já era prevista lá no artigo 71, parágrafo 5º da CLT, com relação aos motoristas. Olha o que diz o parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previstos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Percebe o que aconteceu? Então nós temos aqui que o intervalo intrajornada, só revisão, vamos revisar aqui. Até
4 horas de trabalho. O empregado tem quantos minutos de descanso? Nenhum. Até 4 horas é 0 de descanso. De 4 a 6 horas, ele tem direito a 15 minutos. Mais de 6 horas de trabalho, ele teria em tese 1 hora a 2 horas. Mas com a reforma trabalhista, se houver negociação coletiva, que significa acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, poderá ser do no mínimo 30 minutos de intervalo. Beleza? Lembrando que intervalo interjornada, regra geral, a base é de 11 horas de intervalo de um dia para o outro. Com exceção que nós falamos da telefonista, do cabineiro da ferroviário, do jornalista e do cinegrafista. Guarde esses detalhes e até a próxima aula. Um grande abraço.